de Deus. Já vai abrindo a Bíblia aí, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 2. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Josué capítulo 1, verso 1 e 2. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 2. Os que dão glória já chegaram? O povo da aleluia já chegou? Então chegou todo mundo. Penúltimo domingo de 2025, Josué capítulo 1, verso 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yereroshua Binum, Josué, filho de Num, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar na mão dos israelitas. Vamos ler o verso 3 também. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Amém? Pastora, ora por mim. Aleluia, oremos. Senhor, reunido como igreja, agora nós clamamos pela vida do seu filho, que Pai, que se colocou à sua disposição para ser canal vivo, para ser, Pai, fonte transbordante do teu amor. Usa-o, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite. O seu filho está aqui à sua disposição. Que não seja mais o Leandro, mas sim o Senhor através da vida dele. Que nós vamos sair daqui nessa noite alimentados, curados, transbordantes da água viva que nós estamos precisando. Pai, eu te peço mais uma vez, usa o teu servo, porque ele está disponível para o teu agir. É o que junto nós te pedimos e te agradecemos. Senta, aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Quem tem amigos aqui? Quem entende que esses amigos são tesouros? Eu celebro ao Senhor por cada amigo, e em especial o fato de que o Senhor sempre prepara pessoas para que possam andar conosco numa velocidade diferente, sim ou não? Existe um grande grupo de pessoas que nós chamamos de amigos, mas existe aqueles que a gente diz assim: esse é íntimo. Esse aqui, o coração parece que bate na mesma frequência, sim ou não? E que bom. Que bom que nós podemos compartilhar isso na terra. Que bom que nós temos a oportunidade de viver isso. Porque a amizade de verdade, ela não é interesseira. A amizade de verdade, ela não tem a ver com o que o outro pode me oferecer. Ela tem a ver com o que eu sou ao lado da pessoa. Tem a ver com o que eu sinto quando estou com essa pessoa.
E eu glorifico a Deus por cada um dos amigos. Eu glorifico a Deus pelo tesouro que é ter um amigo. Mas por mais que nós amemos os nossos amigos, por mais que nós tenhamos intimidade com eles, tem muita coisa na amizade que é previsível. A gente, quando começa a andar com certas pessoas, começa a dizer: não, vai sentar, vai pedir um café, quer ver? É ou não é? Tem outros que a gente olha assim, quando está com a cara meio séria, você está com fome. É ou não é, nem? Que bom que você sabe que é assim. Se me dava um prejuízo no PG lá em casa, misericórdia. Só saía quando o cuscuz acabava, pastor. Era impressionante assim mesmo. A esposa dele não, mas ele, Jesus. Eu amo você, meu filho, mas você come muito. A gente reconhece características. A amizade, quando ela é íntima, ela torna certas coisas previsíveis. Eu costumo dizer que eu sou muito previsível. Depois que a gente passa dos 40, a gente começa a fazer coisas de forma repetitiva. Eu, quando tomo sorvete, eu tomo sempre o mesmo sorvete. Eu provo 10 e tomo o mesmo. Antigamente era coco, depois passou para leite ninho, atualmente é pistache. Eu sou aqueles que vou pedir um sorvete, eu peço 3 bolas de pistache sem nenhum problema. Porque eu gosto. E velho é assim, o velho ele é metódico, ele é repetitivo. Então eu sou uma pessoa fácil de prever o que eu faço. Eu conheço pessoas que são fáceis da gente prever qual é o próximo passo. Deus não é previsível. Não dá para acordar pela manhã, num domingo de bênção com batismo, e entender que depois de batizar 18, 2 vão dizer: eu também. Não dá. Não dá para entender que após um ano de guerras, de lutas, nós viveríamos 3 dias de portas extraordinariamente abertas. Não dava. Não dava para prever que uma cirurgia que estava prevista para durar 8 horas e meia a mais, durou 3 horas e meia, que o tempo de dor seria de pelo menos 15 dias, e ela não sentiu 1 minuto de dor. Isso não é previsível. Eu fui alimentado com testemunho essa semana, e eu não pedi permissão para contar, eu não vou dizer quem foi, mas está aqui hoje. O homem tinha uma conta para pagar e disse: Deus, eu sou teu servo, o meu pacto é contigo. Aí ele passou na frente do banco. Ei. E se você não crê, irmão, eu acho que dá tempo de ainda assistir o Fantástico em casa. Passou na frente do Bradesco, eu acho. Bradesco. E o Senhor disse: entra. Porque quando o Senhor manda, o que a gente faz? Você, talvez a pregação já precisava terminar aqui. Quando o Senhor manda, você faz o quê? Então obedeça. Por mais difícil que seja, obedeça. Por mais contraditório que seja, obedeça. Se posicione mediante a voz dele, pois a voz dele, ela gera vida. A voz dele gera propósito. A voz dele gera direcionamento. A voz dele é suficiente. O Espírito Santo disse: entra. Ele entrou. A conta era R$100. Eu acho que faltava R$100, ou a conta era R$100. Quando ele entra no banco, tinha ninguém dentro do banco. Aí a caixa eletrônica começou, contando as células. Aí sai R$100. Ele olha para um lado, olha para o outro, diz: não tem cartão aí. Ele pega os R$100 com medo, porque eu ficaria. Oxe, mas ele é dono do ouro da prata. Ele é dono do recurso que você precisa. A semente é dele, a terra é dele, a riqueza é dele, o fluir é dele, você é dele. Ele pega os R$100 e paga. Aí você acha que Deus é previsível?
Eu sou previsível. Deus não. E a gente se frustra muitas vezes porque Deus não é previsível. Porque fazemos projetos pessoais e muitas vezes nem apresentamos ao Senhor, simplesmente porque sentimos alegria no projeto, já dizemos: se eu estou sentindo alegria é porque Deus quer. E é. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ei, o coração do homem é. Então talvez a alegria que você está sentindo é um sentimento apenas, uma emoção. Até porque como é bom sonhar. Mas como é perfeito quando o meu sonho é propósito de Deus. E só tem um jeito de saber se o teu sonho é propósito de Deus. É quando Ele fala. Tem um casal da nossa igreja aqui que já são casados no civil faz um tempo. Hoje eu estou para contar a história dos outros, viu? Se prepare se você me contou uma história. Já viviam casados um tempo. Viviam juntos um tempo. Mas aí, um belo dia, olhou um para o outro e disseram assim: nós somos um altar. A gente tem a lenha, a gente tem a pedra, a gente tem a oferta, mas falta o fogo. E o fogo só vem de cima. Vamos nos casar. Aí eles se posicionaram: ei, pastor, a gente quer casar. E quem gosta de fazer casamento está aqui, viu? E meu preço todo mundo já sabe: é bolo com café. Ele se posiciona para casar, abre a porta da casa. Eles compraram uma casa. Você não entendeu? Se você está pensando em casa, você vai dizer: eu também. Eles se posicionaram para casar, apareceu a casa. Não, pastor, a gente está sem condição para fazer o casamento. Você tem como fazer na igreja? Eu disse: tem. Aí ele acabaram de me dizer: pastor, não vai ser no carro na igreja não. Deus já providenciou a festa. Ah, pastor, então isso é prosperidade, né? A gente quer e acontece. E é não. É posicionamento. Porque quando eu me posiciono na vontade de Deus, quem patrocina a vontade dele é Ele. Ninguém pegou, eu pego só. Se o meu sonho está alinhado com o sonho de Deus, vai acontecer. Não importa quem vai se levantar, não importa como vai se levantar, vai acontecer. Quando nós nos posicionamos para vir para esse lugar, se levantou um grande turbilhão, mas a vontade, a direção, a ordem era de Deus, por isso aconteceu. Vai acontecer na sua vida também. Já está acontecendo na sua vida também. Por quê? Porque se frustrar porque Deus não fez o que eu quis, é entender que se Ele não fez, Ele tem o melhor. Ele precisa tratar a minha precipitação, Ele precisa tratar as minhas emoções, Ele precisa tratar o que eu decido e não coloco Ele na história. Porque assim como um pai amado que Ele é, Ele quer relacionamento íntimo. É igual a palavra do domingo passado: 6 passos, um culto. 6 passos, um culto. 6 passos, um culto. 6 passos, um culto. É na direção certa, é entendendo que o que estamos caminhando aponta para Ele, é por Ele, é através dEle. A tua empresa precisa caminhar assim. O teu relacionamento precisa caminhar assim. Você adora um Deus que não é previsível, mas o céu tem que entender que a tua adoração é previsível. Porque você vai adorar de manhã, você vai adorar de tarde, você vai adorar de noite, você vai adorar no culto, você vai adorar no trabalho, você vai adorar em tudo que você fizer, você vai adorar no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Você é previsível. Que a tua entrega seja previsível. O inimigo tem que entender que não tem espaço na tua rotina
para nada que seja fora de Deus. Ele vai fazer de tudo para você se dispersar. Ele vai fazer de tudo para que você se perca no caminho. Ei, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, o inimigo vai fazer de tudo para que você se perca no caminho, mas Jesus é o, a e a. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Não, Deus não é previsível. Eu não consigo antecipá-lo, eu não consigo entendê-lo. Do nada Ele fez todas as coisas. Para Deus, as contas humanas, elas não são argumento para que algo aconteça ou não. Quando Jesus andava como homem, um dia ele viu 5.000 homens com fome. Quantos homens? Ele olhou para os homens e disse: 5 pães e 2 peixinhos, alimenta eles. 4 pessoas pegaram. Ele pega o pão, pega os discípulos. Quantos discípulos? Não, sem medo. Quantos discípulos? Pega o cesto e pão para tu, pão para tu, pão para tu, peixe para tu, peixe para tu, peixe para tu. Serve. Quantos homens? Quantos servindo? Pedro, bota a mão no pedacinho de pão e... Quer pão, irmã? O pão cresceu. Eu só vi Jesus botar um pedacinho. Tem quantas pessoas contigo? É eu, meu filho, minha filha, meu priminho ali, meu marido, meu pai, minha mãe. Ô Tiago, pegasse o que ele? Peixe. O que é que aconteceu com o peixe? Não sei, só sei que quanto mais eu dou, mais tem. Filipe, tu pegasse o que, Filipe? Ele, pão. O que está acontecendo aí? Quanto mais eu dou, mais tem, ó. A conta de Jesus foi 5 pães e 2 peixinhos, alimentam 5.000 homens. Mas alimentou 5.000 homens, mais pelo menos 5.000 mulheres e mais pelo menos 3.000 crianças. Ei! 15.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Por quê? Porque Ele não é previsível. Aí você está com medo como é que vai ser o fechamento de dezembro. Você adora um Deus que não é previsível. Aí você está preocupado porque talvez seja um ano que você tem dívidas que são impagáveis. Você adora um Deus que é imprevisível. Você está preocupado porque tem algo que está vencendo e você não tem condição humana de fazer. Você adora um Deus que não é previsível. Ele não precisa de recurso, ele não precisa de semente, ele não precisa de terra, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa apenas de uma coisa: fé. Quantos creem? Eu vou dizer tudo hoje, Jesus. E Deus não é previsível porque Ele não é gente. Gente é que é previsível. Gente é que é feito eu, que tomo 3 bolas de sorvete, de pistache. E Cléo fica dizendo: tu não vai tomar outro não. Eu digo: eu experimentei outro, mas que eu vou tomar esse. É porque é o que eu gosto. Capítulo 1, verso 1 de Josué diz assim:
capítulo 1, verso 1 de Josué. Logo após a morte de... Entenda só. Josué estava de luto. Quem tinha morrido não foi qualquer um. Quem morreu foi Moisés, o líder. Olha, Moisés é um personagem tão importante que quem faz direito, independente da religião que siga, cita-se Moisés nos livros. Até porque ele sistematizou as leis. Sim ou não? Até Moisés as sociedades eram consuetudinárias. O que é isso, pastor? A ideia de lei passava de boca para boca, de pessoa para pessoa. Através do que Deus fez em Moisés, agora a lei está escrita, sim? Alguns dizem que a primeira lei escrita foi a lei de Talião. Historicamente falando, existe um gap de mais de 700 anos de Moisés para Talião. A lei foi sistematizada através desse homem chamado Moisés. Moisés, em Tiago capítulo 1, verso 17, diz que ele era formado em todas as ciências. Todas as ciências do Egito. Você tem noção que é você falar que na maior potência bélica, cultural, filosófica, matemática, de construções do mundo, e o cara ser formado em todas as ciências? Esse era o Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito como príncipe. Moisés em seguida passou 40 anos no deserto como pastor. E depois passou mais 40 anos conduzindo uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Esse é o Moisés que no capítulo 1, verso 1 de Josué morreu. Josué não perdeu um gestor. Josué não perdeu um conselheiro. Josué perdeu alguém que era a boca de Deus na vida dele. Josué estava em luto. E eu sinto lhe dizer, Deus não sente luto. Luto é um sentimento humano. Eu sinto luto. Eu ainda estou de luto da morte do meu pai. Luto é um sentimento humano. Deus não sente luto, porque Ele é o dono da vida. Porque Ele é o dono da vida. E todos aqui cremos que quando nós tombamos nessa terra, se estávamos com Cristo, continuaremos com Cristo. Não, Deus não sente luto. Moisés não estava de luto, mas Josué estava. Eu, falho, limitado, se estivesse lá com ele, olharia e diria: meu querido, um sol quente desse, um caminho difícil desse, tira 30 dias de licença. A gente não tem esse negócio, né? Quando meu pai faleceu, dormiu no Senhor, eu não lembro quantos dias são, acho que a gente tem uma semana, né? Alguém confirma? Uma semana. E meu pai foi sepultado num domingo. Naquele domingo eu não vim para a igreja. Na segunda-feira eu fui providenciar o atestado de óbito. Na terça-feira pela manhã, como sempre às 5h05 da manhã, porque eu me recuso para me acordar de 4 horas. E eu não posso me acordar depois das 5, eu me acordo de 5h05. 5h05 eu me acordei. Velho, você entende, né? Que velho é assim, sou eu. Me acordei de 5h05 da manhã, tomei banho, vesti a farda. Entrei na sala de aula. Os alunos, meu sentimento, professor, meus pêsames. Obrigado. Daqui a pouco vem o gestor financeiro. Leandro está fazendo o que aqui? Eu, dando aula de física. Ele, você não pode ficar aqui não. Tem que ir para casa. Aí
pode ser prejudicado. Eu fiz prejudicado porque eu vim trabalhar. Eu assumo a responsabilidade. Fez não, mas não pode. Eu fiz. Entenda o seguinte. O homem que partiu domingo, ele me ensinou a trabalhar. A linguagem do amor dele era trabalho. Eu posso ir para casa e ficar chorando, mas eu preferi vir para aqui hoje e honrar o que ele me ensinou. Eu quero trabalhar. Me deixe trabalhar. Ele fez. Tá certo. E eu trabalhei aquele dia, trabalhei o outro dia, trabalhei. E chegou em 2025 e eu estou trabalhando. Mas não tinha problema nenhum. Se eu tivesse ficado em casa, eu não seria mais forte nem mais fraco se eu tivesse trabalhado, não. Apenas o que eu senti em fazer foi aquilo e eu fiz. E não me arrependo. Se eu estivesse do lado de Josué, eu olharia para ele e diria: Josué, são 40 anos aqui nesse deserto. Quem morreu é um pai para você. Vai para casa. Fica na tua tenda. Tira 30 dias. Deixa que a coisa aconteça. Vou te ajudar. Um ser humano falando com o outro. Sim ou não? É uma boa conversa isso? Mas Deus não é homem. Deus não é homem. Deus é Deus. E diferente de mim, que se fosse dar uma palavra, seria apenas sentimento, seria apenas a minha voz. Toda palavra que Deus libera já vem com vida. Toda palavra de Deus liberada já vem com a porção certa. Toda palavra de Deus liberada já vem com faça-se. A Bíblia diz que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra, assim? Procura na Bíblia. Se o Senhor disse assim, ó: agora que apareçam os animais, apareçam as plantas. Na Bíblia está escrito o seguinte: e ordenou a terra dê frutos. Não, você. Quando Deus criou a terra não sabia o que ela era, só sabia que ela foi criada. Até que Deus libera uma palavra dizendo: agora eu estou te habilitando para gerar frutos. Então a palavra de Deus, quando ela vem, ela já vem com na palavra de Deus, habilitar é trocado por que palavra? Quem sabe? Diga comigo: unção. O que é unção? É habilitação para fazer algo. Só para o lado direito. Quando o Senhor libera uma palavra, Ele te dá unção. Quando Ele te dá unção, Ele te habilita para fazer algo. A gente está diante do ministério de Libras aqui. Para se comunicar em Libras, é necessário saber os gestos. O nome disso é técnica. Mas em cima da nossa técnica vem a unção. E quando a unção vem, não é mais apenas uma comunicação. Agora ela é instrumento de Deus, que está ministrando o coração, derramando uma porção sobre ele. Não é o que eu estou dizendo, é o que Deus está dizendo através dela. Não é o que você está tocando, é o que Deus está fazendo através do que você toca. Não é o que você trabalha, é o que Deus está fazendo através do teu trabalho. O nome disso é unção. Quem entendeu isso?
Josué estava de luto. E Deus poderia chegar e dizer: eu sei da sua dor. Fique em paz. Seria lindo isso, né? Mas Deus não fez isso. Não. Deus não disse: olha, eu sou solidário à sua dor. Não. O que Deus disse a Josué? Capítulo 1, verso 1 de Josué. Logo após, me dê um tempo assim, estimado, para se contar esse logo após. Um mês? Eu acho que um mês é muito tempo, você não acha não? Para na Bíblia aparecer logo após, né? Um mês, muito tempo. Um dia. No dia seguinte. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué. O que foi que ele disse? Verso 2. Moisés, meu servo, morreu. Vê só, Josué. Eu sei o motivo da tua dor. Eu entendo porque você está chorando. Você está de luto. Mas mesmo chorando, levanta-te. Ah, pastor, eu estou ferido. Mesmo ferido, levanta-te. Ah, pastor, me humilharam. Mesmo humilhado, pastor, esqueceram de mim. Mesmo esquecido, a promoção era essa. Colocaram outro em meu lugar, me substituíram. Mesmo substituído na terra, levanta-te. Pastor, eu estou enfermo. Levanta-te. Pastor, minha casa está destruída. Levanta-te. Eu preciso compartilhar algo sobre esse levanta-te. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. A palavra levanta-te aqui, ela vem de coum. Coum. E coum não é fica de pé. Coum é fica de pé com força. Se você tivesse entendido, tinha dado glória há tanto tempo atrás. Coum é fica de pé e fica poderoso. Agora alguém entendeu, peraí. Tá o cara chorando, de luto, perdeu Moisés. Olha, Moisés tinha uma unção tão grande sobre a vida de Moisés, que um dia o Senhor pegou a unção que estava sobre ele e partilhou sobre a vida de 70 anciões. Todo mundo ficou cheio e Moisés continuou o mesmo. E pastor, isso está na Bíblia não? Está não? Eu não lembro qual é o texto agora. Eu lembrei, está aqui. Números 11, verso 16. Não precisa botar não. Depois o irmão que acha que não está, procura. Números 11, capítulo 11, verso 16. Elton, o Senhor disse assim: tu está meio cansado. Então é para vocês. Está meio abatido.
Deixa eu fazer o seguinte. Continua fazendo o que eu te chamei para fazer. Porque eu vou levantar 70 para fazer o operacional, enquanto tu vai fazer o devocional. Ninguém pegou isso aí não, foi eu peguei isso sozinho. Eu vou levantar 70 que vão ser mãos e pés. Você vai ser boca, você vai ser adoração, você vai ser entrega, você vai ser altar. Os 70 vão preparar e você vai entregar. Deus partilhou a unção de sobre Moisés. 70 receberam, e Moisés continuou. A ele a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Manda glória, a ele a pra sempre. Amém. Aí Deus fala com Josué: olha, aquele homem cuja unção era visível morreu, porque o meu propósito na vida dele acabou. Mas na tua vida ainda nem começou. O que eu tinha para fazer nele já foi. Agora é você. Então, para que isso aconteça, eu te quero de pé. Só que na língua hebraica, Josué não ouviu: tu está sentado, se levanta. Tu está deitado, se levanta. Não. O que ele ouviu foi: saia da sua tristeza e fique de pé, cheio de poder. Porque o meu poder não depende da sua tristeza. O meu poder depende do que eu derramei sobre você. Levanta-te. 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 Isso é unção. Isso é habilitação para sair de um estado vegetativo, um estado do ministério morto. Levanta-te. 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 Fique de pé, viu? Você não, Josué. Porque o que eu tenho para fazer em você não dá tempo de esperar a dor passar. Tem situações que primeiro Deus estanca o sangramento para depois curar, sim? Carnaval desse ano, a notícia vem: câncer. Quando a notícia chega, eu escuto aquilo no carro. Normalmente, Cléo sai do carro e eu saio sempre depois, eu fico olhando o celular. Alguém falou comigo, eu fico vendo antes de entrar em casa. Costume de gente velha. E naquele dia eu vi ela aperreada, olhando para o celular. Eu disse: o que aconteceu? Ela: peraí, o que está acontecendo? Saiu um exame aqui, tem uma mancha no osso meu. Ah, que notícia. E a gente não podia falar nada, porque o que era? Não sei. Ela vai fazer um exame e o exame mancha, indefinido. A gente tem uma obra para fazer aqui. Lugar já alugados, palavra já dada.
Pastor, humanamente falando, meu Deus, será que não é para ir para lá? Mas tu falasse de uma forma tão clara. Eu ouvi a tua voz. Não, eu não estava duvidando de Deus. Eu estava duvidando de mim. Porque se tem uma coisa que o inimigo é especialista em fazer, é tentar nos mostrar que nós não somos filhos. Porque ele perdeu o acesso. Aí ele quer que você perca também. Só que teu lugar ninguém toma. Pode ter 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, 30.000 pessoas, 7,8 bilhões de pessoas. Deus te conhece pelo nome. E se estendeu ali 2 semanas, 15 dias. Quando o exame sai, câncer. É a terceira vez que Cléo luta com câncer. A primeira vez foi de mama. A segunda vez foi na tireoide. E a terceira vez foi nesse osso. Na primeira vez o Senhor me deu uma palavra. Naum capítulo 1, verso 3. Eu sou um caminho no meio da tempestade. Na segunda vez, eu tinha acabado de voltar de Xingó, de uma viagem com a escola. Eu tive que comprar pão no carro, ela do meu lado. Ela diz: apareceu algo, eu queria lhe dizer. No carro mesmo, Deus disse: não vai ser nada. Só que dessa terceira vez houve silêncio. E é muito difícil, porque você entendeu que eu já me acostumei com Deus falando, né? Eu precisei passar pelo teste do tempo, o teste do silêncio. E o que é que você faz quando você espera? Eu oro. E você? Não, eu não estou subornando Deus com as minhas orações, não. Eu estou conversando com Ele mesmo. Porque eu sei que Ele me escuta. Quem crê aqui que Ele escuta? Aí eu comecei a orar. Eu me acordava de madrugada e orava. Eu me acordava de madrugada e orava. Acordava de madrugada e orava. Ah, pastor, orar de madrugada é mais forte? Não. O que importa é que você ore. Só que eu já oro durante o dia. Então, a hora que eu não orava, porque eu estava dormindo, era de madrugada. O que é que eu fiz? Me acordei de madrugada para orar. Eu só me acordei um dia. Quando eu acordei no primeiro dia que eu me acordei para orar, eu estava lá orando, no quarto, aquele frio. O Senhor me disse: eu posso. Abre a tua boca. Eu vou falar para quem, Jesus? Abra a boca. Eu peguei meu celular. É aqui? Isso foi numa quarta. Foi no domingo. Na segunda-feira eu comecei. Foi quantos meses de live, gente? Quem acompanhava? Que horas era a live? 4h35 da manhã. Eu entrava lá. E antes de entrar o Senhor me dizia: abre tua boca. Abre tua boca. Abre tua boca. Abre tua boca. Antes de vir para a ministração de hoje, alguém me disse: eu tinha um vício. E nas lives eu fui curado, liberto. Nunca mais eu lhe disse isso, pastor, mas eu estou liberto. O que me prendia, não me prende mais. Sabe por que o Senhor me disse no meio do câncer? Levanta-te. O que o Senhor está te dizendo hoje? Levanta-te. Você consegue compartilhar com quem está do teu lado? A gente não fez isso hoje ainda, né? Pergunta o nome da pessoa que está do teu lado. Cleiton. Independente do que tu está passando, levanta-te. E não é para ficar de pé só não. Fique de pé e receba um poder diferente.
Fique de pé e seja a boca de Deus nessa terra. Fica de pé e diga ao medo: você não é a bússola, você não é a direção, você não vai me guiar. Quem me guia é a voz que mandou que eu me levantasse. Levanta-te. Ei, eu vou terminar. Eu pretendo. Quando Josué recebe essa palavra, não é lógico o que Deus disse. Mas Deus não é homem. Eu disse isso tantas vezes, você não disse nenhuma. Diga comigo: Deus não é homem. Deixa lá o verso 2 para mim, meu filho, por favor. Moisés, meu servo, é morto, eu sei a tua dor. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este. Sabe por que Deus mandou que Josué ficasse de pé? Porque Deus contava com Josué. Ei, duas pessoas pegaram, vou tentar explicar para mais gente. Se terminar tarde, a culpa é sua que não entendeu. A sequência dos fatos está assim, ó. Atravessa. Aqui não tem atravessem. Não é plural, aqui é atravessa. É uma ordem direta. Você atravesse esse Jordão. Aí começa: tu e todo esse povo. Na prática, Josué na frente e o povo atrás. Sim? Ok. Deus estava contando com Josué. Só que Josué não era o único ali. Tinha mais de 3 milhões de pessoas. Não é que Deus precisa de você. Ele conta com você. Se eu não estivesse pregando aqui, na nossa igreja tem 11 pastores, tinha um dos 11 pregando. Sim ou não? Se nenhum dos 11 pregar, tem 22 diáconos para pregar. Sim ou não? Se nenhum dos 22 pregasse, cadê o povo que ia pregar aqui? Levanta a mão. Você acha que depende de mim? Deus não precisa de mim. Ele conta comigo. Se eu parar de fazer, Deus levanta outro. Sim ou não? Mas que honra é Deus contar comigo. Você não é insubstituível. Deus inclusive sabe das suas falhas, defeitos, negligências. Das minhas, oxe, como Ele conhece. Mas Ele conta contigo. Ele conta comigo. Ô pastor, e como é que pode Deus me conhecendo como me conhece contar comigo? Porque foi Ele que escolheu você e não você que escolheu Ele. E quem Ele escolhe, Ele derrama unção. E unção é habilitação. E habilitação é para se fazer algo que só o Espírito Santo através de você pode fazer. Então quando a palavra de Deus veio a Josué dizendo: levanta-te, Ele estava dizendo: eu derramei uma porção sobre você que só você está habilitado para fazer. Ei, a primeira coisa que o inimigo quer tirar de você é esta unção. Porque ao mesmo tempo que Deus está dizendo: levanta-te, o inimigo começa a dizer: mas tu não tem uma casa, mas tu está desempregado, mas tu está devendo, mas há um ano atrás tu estava na prostituição, há um ano atrás tu estava no TikTok. Mas Deus passou lá na tua timeline e disse: eu quero, é meu, eu quero para mim. Deus passou lá na usina São José, viu o menino do cabeção e disse: eu quero, é meu. Aquele sarará ali é meu.
Deus te viu, te escolheu para que você fosse dele. E tudo que estava amarrando, impedindo que o fluir acontecesse através de você, hoje cai por terra, porque você vai se levantar. Não importa a palavra contrária que deram, não importa o que fizeram com você, não importa o que deixaram de fazer, essa palavra hoje tem que queimar no teu coração. Levanta-te. Deus conta com você. Por que Deus conta com Josué? O texto está claro. Não precisa de muita exegese aqui não. Levanta-te, atravessa esse Jordão, porque o projeto não é só teu. Deus não está te ungindo para você ser bonitinho. Deus não está ungindo para você ter o cabelo bonitinho, feito pastor Isaac. Não. Deus está te ungindo, porque quando tu atravessar o Jordão, todo esse povo vai atravessar contigo. Ninguém pegou, eu pego só. Deus está te ungindo, mandando você se levantar, porque você vai atravessar o Jordão. Você pensa que atravessar o Jordão era fácil? Era. Você pensa que atravessar o Jordão era natural? Era. Quem atravessou o Jordão não foi a força humana, não foi a força do braço, não foi o quanto alguém sabia nadar, foi a palavra que estava sobre a vida de Josué. Eu declaro sobre a sua vida, que a palavra que está sobre a tua vida vai abrir passagens. E a passagem não é só para você, uma multidão vai passar também. Quando Deus abençoar o teu negócio, quando Deus abençoar a tua empresa, famílias, dezenas, centenas, milhares vão ser abençoados também. Quando Deus abençoar a tua casa, dezenas, centenas, milhares vão ser abençoados também. Quando Deus abençoar o teu ministério, milhões de pessoas vão ser abençoados também. A habilitação é para que todo um povo pudesse atravessar o Jordão. Todo o povo, ou seja, que ninguém ficasse para trás. Que ninguém ficasse para trás. Por que eu preciso me levantar? Eu preciso me levantar porque tem uma multidão que conta comigo. Ah, pastor, eu sei disso. Não, você que vai dizer isso agora. Diga assim: eu vou me levantar. Não, aquela voz profética, aquela voz que está brigando com alguém. Eu vou me levantar, porque tem uma multidão que conta comigo. Quantos creem? Eu não estou vendo ninguém fazer barulho de vitória. Quantos fazem barulho de vitória? Eu estou sentindo uma graça aqui, meu Deus. Eu não sei mais sobre o que eu ia falar. Jesus, pode tirar aqui, meu filho. Deixa só essa água. Pode deixar a água, o pano, o resto pode levar. Pode levar o púlpito. Pode levar o púlpito. Jesus, Jesus precisava ser salvo. Sim ou não? Não. Jesus é Deus. Jesus precisava ser liberto. Jesus é Deus. Mas ele carregava algo que os outros precisavam. Ele encontrou com a mulher samaritana e a libertou. Jesus precisava de libertação, mas ele carregava a libertação, porque quem estava do lado dele precisava. Algumas pessoas pegaram.
todo mundo crê que Jesus é Deus? Sim ou não? Por consequência, ele é dono do ouro e da prata, sim ou não? O diabo, quando foi tentar Jesus, disse: manda que essas pedras se transformem em pão. O que é que Jesus disse? Nem só viverá, mas de toda palavra que vem. Então, se Jesus sentiu fome, é porque ele quis, sim ou não? Então, não, ele não precisava que ninguém fizesse pão para ele, não. Mas ele carregava o milagre da multiplicação, porque quem estava do lado dele precisava. Então ele carregava a liberdade, porque você precisava de liberdade. Ele carregava a multiplicação de alimento, porque você precisa de alimento. Jesus precisava ser salvo. Quem precisava ser salvo aqui? Aí Jesus carregava algo que tinha a ver com você. Um dia, cadê Tony? Tony, no Monte Gólgota, ele disse assim: hoje eu vou derramar algo que eu trouxe para eles. Hoje eu vou derramar algo que Cássio precisa. Hoje eu vou derramar algo que Jeane precisa. Hoje eu vou derramar algo que Eurídice precisa. Hoje eu vou derramar algo que Ricardo precisa. Hoje eu vou derramar algo que Cléo precisa. Hoje eu vou derramar algo que Lucas precisa. Quando o sangue dele descia, você era salvo. Quando o sangue dele descia, você era liberto. Quando o sangue dele descia, teu nome era citado no céu. O sangue que ele carregava nos trouxe vida, e vida em abundância. A unção que estava sobre a vida dele, quando ele passou o Jordão, passou eu, passou você, passou tua família, passou teus amigos, passou teus inimigos, passou quem te persegue, passou quem está te perseguindo aí. Foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, porque ele estava de pé. Josué podia chorar, mas Deus queria ele de pé. Josué estava de luto, mas Deus queria ele de pé. Você chegou hoje aqui precisando de algo.